Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, amigos, colegas, vizinhos. Aleluia. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Hoje, 31 de outubro, 31 de outubro de 2020, há exatos 503 anos, né? Um monge agostiniano chamado Martinho Lutero prega na igreja de Wittenberg as 95 teses, né, contra o poder religioso da época. É como se fosse que dar um tapa na cara do poder religioso da época, porque vinham fazendo muitas coisas erradas. Há aproximadamente 1000 anos vinham fazendo muita coisa errada. E aproximadamente de 1400 em diante plantou-se a semente da reforma, que culminou num dia como esse, 1517, no dia 31 de outubro. Hoje faz 503 anos, para a honra e a glória do nosso Deus, graças a Deus. Graças a Deus que se levantaram pessoas, né? Zwinglio, Melanchthon, Calvino, o próprio Martinho Lutero. Graças a esses homens que Deus usou grandemente, para trazer de volta a luz. Porque durante 1000 anos, 1000 e poucos anos, alguns falam 1500 anos, mas eu vou falar 1000 anos, que é para mim também não ser muito exagerado, mas durante 1000 anos, o poder religioso da época deixou o mundo nas trevas. Nós estávamos vivendo nas trevas. Bom, só para ter uma ideia, eles rezavam, faziam o culto religioso lá em latim. Quem que ia entender, irmão? Quem que ia entender se não tinha escola como tem hoje para você aprender a ler? Só quem tinha dinheiro, muito dinheiro, aprendia. E outras, eles faziam lá os cultos de costa para o povo, né? Cobravam pelo perdão. Ah, eu pequei muito ali, vou lá na igreja comprar o perdão. Aí tu ia lá e eles te vendiam uma tal de indulgência e tu estava perdoado. Irmão, foi mais de 1000 anos vivendo nas trevas, até que chegou esses homens e praticamente deram um tapa, né? Tinha dirigente maior dessa igreja lá que tinha 2, 3 cargos espalhados pela Europa, né? Só com o intuito de ganhar dinheiro, porque tinha, vamos para uma cidade lá ele era o bispo daquela cidade. Ele nunca foi lá, não sabia nem onde era, mas era só pelo vil metal, orgia. Irmão, é tanta coisa. Se alguém estiver pensando que eu estou falando asneira aqui, vai estudar a história da igreja. Compra livros e livros, compra 5, 6 livros de história da igreja, para você entender que essa foi uma das piores épocas da humanidade. Porque a luz estava com eles e eles não transmitiam a luz para o povo. Só pensavam no próprio bolso, né? Foi uma época que nós vivemos nas trevas mesmo, mas graças a Deus, Deus enviou homens e o Martinho Lutero, um dia como hoje, apregou lá as 95 teses, para a honra e glória do Senhor. Por isso, irmão, hoje nós podemos ter igrejas aqui. Por isso eu posso ter essa Bíblia aqui. Hã? Não podia naquela época, né? Não podia, lógico que estava começando a descoberta da imprensa, mas ninguém podia ter, só os religiosos poderiam ler as Sagradas Escrituras, mas ninguém. Entendeu? Ainda bem que foi inventada a imprensa e os caras meio que contrabandearam a palavra, né? Traduziram escondido, levaram não sei para onde, para a Alemanha, leva da Alemanha, levou para não sei para mais aonde, para a Escócia. E a palavra foi indo, foi indo, foi indo, e a luz voltou de volta, né? A luz está de volta até os nossos dias atuais, porque graças a esses homens. E o texto base, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar muita coisa. Então, o texto base do nosso estudo de hoje, do dia 31, gravem bem na sua cabeça, dia 31 de outubro, é o dia da reforma. É o dia de nós, evangélicos, termos as nossas igrejas por aí, né? Várias denominações. Graças a Deus, né? Você pode hoje cultuar e escolher uma igreja para você ir. Procure uma que você se identifique, veja se é uma igreja séria
E frequente, irmão. Não deixe de frequentar, não. E o nosso tema de hoje se encontra no livro de Romanos, o verso 16 e 17. Capítulo 1, 16 e 17. Vamos achar aqui, vamos achar. Achou. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa parte aqui, o justo viverá pela fé, foi o que impulsionou Martinho Lutero. Isso aí foi o que pegou dele, que foi o texto da Bíblia que ele pegou para ele. O justo tem que viver pela fé, meu irmão. Não é de pagar indulgência, né? Chegou ao ponto da igreja, a igreja da época lá, ter 19 apóstolos enterrados. Os apóstolos são 12, mas eles tinham 19. Tu sabe por quê? Com o intuito de receber, meu irmão. Se uma igreja em tal lugar, em tal país lá, tinha, vamos supor, Paulo enterrado, um exemplo. Aí o pessoal saía daqui para ir lá, caminhava, pagava penitência, chegava lá para ver o túmulo, aí pagava. Mas aí em outro lugar o cara também teve a mesma ideia. Ah, aqui também vou colocar o túmulo de Paulo também. Então aconteceu isso. Olha, chegou ao ponto do poder religioso da época ter o pingo do leite de Maria, irmão. Pelo amor de Deus. Aí é para acabar, né? Tá lá na igreja o pingo de leite de Maria. Quantas pessoas não iam lá querer ver o pingo do leite de Maria? A que amamentou Jesus? Então tudo isso a igreja fez, irmão. Tudo isso. Olha, chegou ao ponto de uma igreja lá também. Existe N casos, eu estou contando assim, alguns que eu peguei, entendeu? Mas existem centenas de casos que a igreja fez a respeito disso. Tem uma igreja lá que tem a pena da pomba do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Aí é para acabar, né? O Pequi de Goiás. Aleluia, glorificado seja Deus. Veja bem, eles tinham a pena da pomba do Espírito Santo em tal igreja. Aí corria o mundo da época. Poxa, lá em tal lugar tem a pena da pomba do Espírito Santo. Vamos lá, pagar a penitência, ó. Aí chegava lá, pagava para ver. Então, tudo isso, irmão, pelo vil metal. Pelo vil metal, né? Seja feita a minha vontade, não a de Deus. Entendeu? Mas o estudo do manancial nos diz o seguinte, vai falar sobre as 5 solas, né? Os 5 pilares da reforma. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. A reforma protestante trouxe à tona a base das doutrinas cristãs. Essa base pode ser resumida em 5 pontos, que são as 5 solas, né? Sola fide. A primeira, somente a fé, irmão. A salvação é através da fé, Romanos 5:1. O cristão vive pela fé em Jesus e confia somente no seu sacrifício na cruz para a salvação. Aleluia, glorificado seja Deus. Número 2, sola gratia. Irmão, somente a graça de Deus. É pela graça que nós hoje somos salvos, né? Não são penitências, sacrifícios, compra de indulgência ou boas obras que livrarão o ser humano de sua situação de perdição. Somente a graça, favor imerecido, nós não merecíamos, mas Deus viu que nós, né, que nós merecíamos, mas nós mesmos, por nós não merecemos, né? De Deus traz a salvação, só o favor, somente a graça de Deus traz a salvação. Terceiro, sola scriptura. Somente as escrituras, somente a Bíblia é a regra de fé e conduta para o cristão. As tradições, os escritos humanos, idealizados por quem quer que seja, não têm primazia sobre a palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? E quarto ponto, sola Christus, somente Cristo. Somente Jesus, o Filho de Deus, é suficiente e absoluto para nos garantir a salvação. Ele consumou a obra da redenção em sua morte na cruz e ressurreição. Por isso, abaixo do céu, olha, presta atenção, irmão, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe ninguém, nem homem nem mulher, né, embaixo da terra, aqui debaixo do céu,
do que poder de ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. É só Ele, por Ele, somente Ele, irmão. Não adianta. E assim, o ponto 5, só deu glória. Glória, irmão, somente a Deus. Só dê glória somente a Deus. Nenhuma devoção ou adoração deve ser dada a não ser a Deus triuno. Nenhuma criatura deve ser venerada ou pode servir de mediador entre nós e Deus. Nenhuma criatura deve ser venerada ou pode servir de mediador entre nós e Deus. Aí você procura lá, Efésios 2, de 1 a 10, João 4, 24, Salmo 92. Irmão, devemos estudar somente as Escrituras. Qualquer coisa fora das Escrituras que foi escrita pelo homem, não dê valor não, irmão. Somente ela. Pegue a Bíblia, estude a Bíblia. Você está entendendo? É dela que você tem que tirar o seu entendimento. Faça um estudo. Procure pessoas idôneas, né? Que estudaram a Bíblia. Ó, Martinho Lutero. Martinho Lutero escreveu muito a respeito da Bíblia. Muito mesmo. Né? Calvino. Esses caras que... Os pais na fé, né? Os que iniciaram o protesto lá. As igrejas protestantes, os caras que se revoltaram contra o poder da igreja da época, da religiosidade da época, era muita religiosidade, irmão. Hoje nós vivemos debaixo da luz. Venha para a luz, sirva a Jesus. Põe a sua vida diante dele, entregue a sua vida para ele. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Pai. Graças te damos por estarmos na tua presença, Pai, te servindo, te ouvindo, te glorificando, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por nossas vidas, obrigado por estarmos vivos, obrigado por andarmos, Pai. Obrigado por falarmos, obrigado por movimentarmos nossos braços, Senhor. Muito obrigado por nossas vidas, Pai. Que a luz, Pai, que a luz venha até nós e faça morar em nós, Jesus. Que tudo seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que as pessoas, Pai, venham te aceitar como seu único e suficiente Salvador. Abre a mente das pessoas, Pai. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, irmão. Procure, fuce, investigue. Aleluia, glorificado seja Deus. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, Pai, que nós não merecemos, Pai, mas o Senhor acha que nós merecemos, porque somente a graça do Senhor para que possamos ser salvos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmão, qualquer coisa, estude, né? Vai estudar história. Busque a história da igreja para você entender o que eu estou falando. Eu falei pouquinho. O que eu falei aí foi uma gota no oceano de coisas que aconteceu nessa época, em 1000 anos, época das trevas. Busque lá, vai lá, estude. Shalom.